Graça e paz, queridos. Tudo bom com vocês? Mais uma vez aí compartilhando a palavra de Deus com o nosso tema hoje, tudo aquilo que desprezarmos, perderemos. Eu acredito que Deus ainda irá falar muito conosco aí nesse tema. E para darmos início aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, o versículo 34. Então, Gênesis 25, o versículo 34, que diz assim: Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, uma passagem aí bastante conhecida, acredito que de uma forma geral a grande maioria conhece a história de Jacó e Esaú. Então, o Jacó tão conhecido, trapaceiro. Então, não iremos falar muito sobre o Jacó em si, e sim sobre o ato de Esaú ter desprezado aquilo que de direito era seu, que seria a primogenitura. Quando eu leio essa história, eu fico bem claro para mim algumas coisas, e a maioria dela é que a gente vê que Esaú, ele não deu, vamos dizer assim, a prioridade àquilo que lhe era de direito, ele desprezou a sua primogenitura. E quando eu penso que tudo aquilo que nós desprezarmos, perderemos, isso é muito sério, porque quando a gente quando ensina geralmente essa história, muitas vezes a gente gosta de enfatizar o fato do Jacó que trapaceou, do Jacó que usurpou, que enganou, que se apropriou daquilo que não era seu por direito, mas a gente muitas vezes esquece de falar sobre o Esaú que desprezou aquilo que lhe era devido. Então, quando eu paro para meditar nessa história, e assim como é em alguns lugares hoje, que o fato de Esaú ser o próprio irmão mais velho, isso já lhe dava o direito de exigir algumas coisas do seu irmão mais novo. Inclusive, a Bíblia fala que ele vendeu o seu direito de primogenitura porque estava com muita fome, ele estava querendo muito aquele cozido de lentilhas, mas ele, pelo fato de ser o irmão mais velho, ele já tinha o direito de chegar para seu irmão e dizer eu quero, e o irmão mais novo faria, mas ele vendeu aquele direito que lhe era devido de primogenitura, mas porque ele desprezou aquilo que lhe era de direito. Então, quando a gente para tratar um tema como esse, onde aquilo que nós desprezarmos perderemos, e podemos aplicar para a nossa vida, eu posso trazer para nós o entendimento de que se desprezarmos os nossos amigos, perderemos os nossos amigos. Se desprezarmos o nosso emprego, certamente perderemos o nosso emprego. Se desprezarmos o amor das pessoas que nos cercam, as pessoas irão deixar de nos amar. Então, isso eu queria que você ampliasse para todas as áreas da vida num momento como esse. E o meu desejo é que o Senhor estivesse trazendo à sua memória aquilo que você tem desprezado, e que isso venha gerar em nós um entendimento, e que isso venha gerar em nós também uma consciência de que aquilo que nós estivermos desprezando, a gente passe a olhar com outros olhos, porque é muito fácil às vezes a gente chegar e dizer assim: Satanás se levantou e roubou aquilo que era meu, Satanás se levantou e tirou aquilo que o Senhor me deu, do que muitas vezes a gente parar e não refletir que eu estava desprezando aquilo. Então, quando a gente para olhar alguns casais, alguns casamentos, às vezes que estão em ruínas, e a gente para ver que muitas vezes esse casamento ele não estava sendo cultivado diariamente, que esse casamento não estava sendo dada a devida atenção. E muitas vezes, em decorrência disso, vai vindo um esfriamento, e isso gera um rompimento de algo que Deus criou, de algo que Deus estabeleceu. É assim também na nossa vida espiritual. Se desprezarmos as disciplinas espirituais, que seriam a oração, a leitura bíblica, a consagração ao Senhor, daqui a pouco a gente vai estar
perdendo também aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Então, que a gente procurasse entender e para não cometer os mesmos erros de Esaú, porque os Jacós estarão aí à espreita para se apossar daquilo que era nosso, que é nosso por direito. Sempre vai existir, querido. Se você estiver num trabalho, sempre vai existir Jacó querendo o que é seu. No seu casamento, sempre vai existir também os Jacós querendo o que é seu. Se você estiver em qualquer lugar da área ou em qualquer área da sua vida, abra os olhos, porque o Jacó sempre estará à espreita querendo se apossar do que é aquilo que é seu. E que se a gente desprezar, a gente muito facilmente vai abrir mão, vai negociar, assim como Esaú fez por um simples prato de lentilha, algo que nem tinha tanto valor assim. Então, que a gente se levante e pare muitas vezes de estar acusando aquilo que está acontecendo à nossa volta e pare para perceber que se estamos perdendo muitas das coisas que estamos perdendo é porque estamos desprezando. Por quê? Porque aquilo que desprezarmos, certamente perderemos. Então, que esse tema ele venha gerar em nós essa consciência e uma autoanálise de chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa, porque eu tenho sido negligente com aquilo que o Senhor me deu, eu tenho sido negligente com aquilo que o Senhor confiou a mim. Então, o meu desejo é que o Senhor ele venha trazer a tua memória e você venha gerar uma disciplina para cultivar aquilo, para lutar por aquilo, porque a gente precisa entender que só conquistaremos aquilo pelo qual a gente esteja disposto a lutar. Mas o melhor ainda que conquistar é a gente não perder aquilo que conquistou. Por quê? Porque estamos desprezando. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo ele te dê a paz e que a gente entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.